Vamos mergulhar num assunto que é, sem exagero, o motor do mundo digital hoje em dia: DevOps. Mas calma, para a gente entender como isso funciona de verdade, vamos esquecer um pouco o jargão técnico. Em vez disso, que tal uma história? Já pararam para pensar nisso? Como é que aquelas plataformas que a gente usa todo santo dia conseguem aguentar uma demanda assim absurda sem nunca cair? Como elas estão sempre ali, online, sempre rápidas? Pois é, a resposta para isso é uma filosofia chamada DevOps. E é ela que a gente vai desvendar agora. Para entender DevOps, vamos imaginar um lugar, um reino moderno chamado Techlandia. E o maior orgulho desse reino é o seu grande restaurante digital. Pensa num lugar que nunca, jamais fecha as portas. Ele atende milhares de clientes ao mesmo tempo, sem parar. Mas claro, para uma coisa assim funcionar, nada, absolutamente nada pode ser feito no improviso. Ok? Vamos começar a entender como esse reino se organiza. A primeira regra em Techlandia é bem clara. Tudo, mas tudo mesmo, precisa ser planejado nos mínimos detalhes antes de sequer existir. Tudo nesse reino era registrado num livro muito especial. Nele estava escrito tintim por tintim como o restaurante deveria ser. Quantos prédios, quantas cozinhas, as regras de segurança, de onde vinha a energia, a água, tudo. Esse livro, no nosso mundo, a gente chama de Infraestrutura como Código, ou IAC. E aqui está a grande mágica da coisa. Com esse livro em mãos, o restaurante inteiro podia ser, sei lá, destruído por um meteoro e reconstruído do zero, de forma idêntica, perfeita e super confiável a qualquer momento. É isso que dá a base da resiliência de verdade. Bom, e quando o rei decidia que era hora de abrir uma nova filial do restaurante, uma figura muito importante entrava em cena, o mestre construtor. O nome dele, Terraform. O trabalho do Terraform era super específico. Ele pegava o livro sagrado, lia as instruções e, de forma automática, já comprava os terrenos, construía os prédios e conectava todas as redes. Mas o trabalho dele parava por aí. A parte de dentro, bom, essa não era com ele. E com o prédio pronto, todo novinho, quem entrava em cena era o Ansible, o organizador mais perfeccionista de todo o reino. O trabalho dele começava exatamente onde o do Terraform terminava. O Ansible, então, entrava nos prédios vazios para instalar os fogões, organizar todas as prateleiras e, o mais importante de tudo, garantir que cada uma das cozinhas fosse perfeitamente idêntica à outra. Os robozinhos dele eram tão precisos que, se qualquer coisinha saísse do padrão, eles corrigiam na hora, sozinhos, mantendo a consistência impecável. Certo. Então agora a gente tem cozinhas perfeitas, idênticas. Mas mesmo com essa organização toda, os chefes do reino ainda enfrentavam um problema. Um problema bem clássico, na verdade. Ah, essa frase. Quem é da área de desenvolvimento conhece bem demais. Um prato que saía perfeito na cozinha de um chefe, de repente desandava na cozinha do outro, mesmo elas sendo teoricamente idênticas. Precisava de uma solução para isso. E a solução veio com uma mágica chamada Docker. A ideia era genial de tão simples. Agora, cada prato não vinha só com a comida. Ele vinha todo empacotado com seus próprios ingredientes, temperos e até as instruções de preparo. Tudo junto, num pacote fechado e autossuficiente. E o resultado disso? Com o Docker, o problema simplesmente sumiu. Se um prato funcionava numa cozinha, ele com certeza absoluta funcionaria em qualquer outra, sem tirar nem pôr. A consistência finalmente estava garantida. Ok, a situação agora era a seguinte. O restaurante tinha centenas de cozinhas funcionando perfeitamente, produzindo pratos super consistentes. Mas com essa escala toda, veio um novo desafio. Quem ia coordenar tudo isso? Bom, esse era o papel do grande maestro Kubernetes. O Kubernetes era tipo o cérebro de toda a operação. Ele decidia onde cada prato ia ser preparado para otimizar os recursos. Se a fila de clientes aumentava muito, ele, na hora, abria novas cozinhas. E se um fogão ou até uma cozinha inteira quebrasse, ele redirecionava o trabalho tão rápido que ninguém do lado de fora nem sonhava que algo tinha dado errado. Agora, vamos para a última peça do nosso quebra-cabeça. Como é que os chefes podiam criar e atualizar as receitas sem precisar fechar o restaurante, nem por um segundinho? A solução do reino foi criar uma esteira mágica que hoje a gente conhece como pipeline de CI/CD. Era basicamente um sistema todo automatizado que levava uma receita nova da mente do chefe até a mesa do cliente sem precisar de nenhuma intervenção manual no caminho. O fluxo era simples e muito poderoso. Uma nova receita era criada e passava por uma bateria de testes automáticos.
Se fosse aprovada, já era empacotada com o Docker e entregue para o maestro Kubernetes. E ele, por sua vez, atualizava o cardápio do restaurante em tempo real, sem que nenhum cliente na mesa percebesse a mudança. Incrível, né? Ok, a gente viu cada um dos personagens dessa história, né? Mas a verdadeira mágica, o poder de verdade, está em como todos eles trabalham juntos numa harmonia perfeita. Então, vamos recapitular rapidinho. A infraestrutura como código descreve o que fazer. O Terraform constrói. O Ansible organiza. O Docker empacota. O Kubernetes orquestra tudo. E o pipeline de CI/CD automatiza o processo inteiro, de ponta a ponta. E tudo isso, essa sinfonia de automação e de processos trabalhando juntos, isso é DevOps. Não é uma única ferramenta. É a integração de todas elas para criar um sistema que simplesmente não falha. Então, o ponto mais importante de tudo é entender que DevOps não é só sobre as ferramentas que a gente viu. É muito mais. É uma filosofia. É sobre construir confiança no processo, e não em pessoas heróinas que viram à noite. É sobre automação. Automação e mais automação. É sobre já nascer pensando em escala. No fim das contas, a grande moral da história do reino de Techlândia é essa. DevOps é sobre construir sistemas tão robustos, tão automatizados, que eles não dependem da nossa intervenção o tempo todo. No fundo, a tranquilidade de saber que o reino continua funcionando perfeitamente, mesmo enquanto todo mundo dorme em paz.